E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo no pronto-socorro. E aí vai a mensagem para você controlarem os seus ânimos. Às vezes você tá ali com o paciente e, yes, aconteceu isso, que bom. E aí, às vezes, o pessoal pode não entender. E deixa eu contar aqui para vocês. Antes de tudo, meu nome é Deilson Oliveira, sou enfermeiro especialista em cardiologia pela residência da PUC de Campinas e trabalho com cardiologia aí há 10 anos. E vou contar algumas experiências aqui para vocês e junto com essas histórias vou trazer um pouco de conhecimento, porque eu acredito que é por meio do conhecimento, do desenvolvimento da enfermagem que a gente vai conseguir valorização em todos os níveis, social, financeira. E vamos lá, eu estava no pronto-socorro. Para quem não sabe, em 2012 eu comecei a residência e fiz em cardiologia. E aí a gente passa, né, nos setores, passa em UTI coronariana, em pronto-socorro, para atender os pacientes cardio lá na enfermaria. E eu estava passando no pronto-socorro. E nesse dia eu estava na sala vermelha, quando chegou uma paciente com um infarto com supra. Um infarto com supra que precisava de uma terapia imediata. Né? Então, esses pacientes que chegam com infarto agudo do miocárdio, significa que tem uma oclusão do vaso, ali provavelmente por um trombo, a maioria dos infartos com supra, por conta de um trombo, que é chamado de infarto 1, que se forma por causa da placa de ateroma. A placa de ateroma se rompe e forma um coágulo, obstrui completamente a artéria, e aí o coração começa a sofrer. No eletrocardiograma a gente vê isso por meio do supra de ST, que tem uma elevação do segmento ST lá. E aí tem os critérios, né, do tamanho desse supra para dizer que é infarto com supra ou não. E aí essa paciente chegou para a gente com esse infarto e beleza. O tratamento, gente, o tratamento inicial que vai resolver o infarto do paciente é abrir a artéria. Né? Então, se está ocluída, precisa abrir a artéria. E existem duas formas que você pode fazer isso ali na emergência. É por meio de recanalização por angioplastia, que é padrão ouro, que é o melhor. E caso não tenha a angioplastia, pode ser por método químico, que é a trombólise, tá bom? E aí, os estudos mostram que quanto mais precoce você faz essa recanalização, melhor vai ser o desfecho do paciente. Então, foram criados os protocolos com os tempos de cada terapia. Por exemplo, para fazer a angioplastia, que a gente chama de tempo porta-balão, que é quando insufla o balão lá do stent, né, que você recanaliza a artéria, o tempo porta-balão é de 90 minutos, 1 hora e meia. E o tempo de porta-agulha, que é o tempo do momento em que você recebe o paciente e começa o trombolítico, que a gente chama de porta-agulha, né, porque é um medicamento feito na veia, é de 30 minutos. Então, a gente precisa, né, tá bem alinhados para que a gente consiga atingir esses tempos. Então, quando o serviço tem hemodinâmica, o paciente vai preferencialmente fazer a angioplastia. A gente chama de angioplastia primária. Se não tem angioplastia, faz o trombolítico e aí depois vai para o cateterismo, porque podem haver outras artérias ali acometidas. E aí acontece que no nosso serviço a gente tinha hemodinâmica, ainda tem, né? Hemodinâmica, e todos os pacientes que chegavam com infarto com supra iriam fazer a angioplastia primária. Acontece que a hemodinâmica estava em manutenção esse dia, e aí discutiu-se, então vamos fazer trombolítico. E aí era uma terapia que eu não tinha visto ainda, porque né, a gente fazia angioplastia em todos. E beleza, então eu comecei lá a ficar já todo oriçado, vamos lá, eu era R1, e beleza, vamos, me ajuda aqui a preparar esse trombolítico, que eu não sabia ainda. O pessoal me ajudou e começamos a fazer o trombolítico. E aí a gente começou a fazer o trombolítico e
fomos e a gente foi encaminhar esse paciente para a UTI cardio, para a UCO. Era onde eu já tinha passado, como se fosse minha casa, né? E conhecia toda a equipe. E aí, quando eu cheguei lá, eu falei, eu vou ficar com esse paciente porque eu não. Aqui a gente recebe super poucos pacientes que fazem trombólise, então eu quero ficar para aprender. E aí eu fiquei com o paciente, e assim, quando a gente recanaliza um paciente, quando a gente faz a abertura da artéria, é, existem alguns sinais que mostram que essa recanalização foi efetiva ou não, porque pode ser que não seja efetiva, infelizmente. E durante a angioplastia lá na hemodinâmica, essa análise é feita por meio de um score que chama TIMI, que eles veem a perfusão ali direta da artéria. Então é tranquilo. Já quando você não consegue ver a artéria, você usa outros critérios. Por exemplo, diminuição da dor, que são critérios clínicos e laboratoriais. Diminuição da dor, diminuição do supra, curva de troponina de indicadores de injúria miocárdica precoce, em até 12 horas. E beleza, então a gente fica observando isso a partir da trombólise. E aí a paciente, quando chegou lá na UTI, já estava com uma dor bem menor, ela já estava bem mais tranquila, dizia que tinha melhorado a dor. E quando a gente fez o eletro, quando chegou lá na admissão, já tinha uma diminuição bastante importante, assim, mais de 50% do supra. Isso é muito bom, então eu já fiquei feliz. Essa trombólise foi com sucesso. E aí, beleza, fiquei lá com o paciente, aí fui fazer o histórico, que eu já conhecia a história dela, então foi muito mais simples. E os técnicos lá da nossa UTI são muito bem treinados, né? Então, eles conseguem detectar arritmia assim de forma com muita facilidade. E eu estava lá fazendo a prescrição do paciente quando o técnico me chamou ali rapidão e falou: Deilson, o paciente está fazendo TV. Aí eu falei: caramba! E é um dos riscos, né? O paciente fazer arritmia, fazer hipotensão, fazer instabilidade, ter sangramento, então tudo a gente precisa ficar observando. E óbvio, né? Eu sempre ali estudando para para estar alinhado com o que estava acontecendo, né? E aí, quando eu cheguei lá e eu falei, caramba, que bom! E aí imagina a equipe olhando, vendo uma arritmia, o paciente fazendo arritmia, que parecia uma taquicardia ventricular. O paciente tinha pulso, estava consciente, mas aí o pessoal ficou, Deus, você tá ficando louco. Olha aí o monitor, tá fazendo a TV. Aí eu fui explicar. Mas olha só, às vezes, quando você fala, meu Deus, olha que bom, tá fazendo arritmia, você pode chocar a equipe, né? E aí, às vezes é importante você se conter um pouco, né? Porque às vezes pode estar achando que você está comemorando alguma coisa ruim só porque você está aprendendo, e não era isso. Olha só, eu vou mostrar aqui para vocês um pouco do que eu já falei e vou mostrar para vocês que arritmia é que o paciente estava fazendo nesse momento. Olha só, eu vou abrir essa janela aqui para vocês e vou mostrar. Porque além desses critérios que eu falei para vocês, que o paciente pode apresentar, ele pode apresentar também outras alterações, como algumas arritmias, que vão indicar que o paciente está sendo reperfundido. E aí foi exatamente isso que aconteceu, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Esse aqui é um eletrocardiograma normal, tá? Então, é um ECG normal em que eu tenho... deixa eu mostrar aqui para vocês. Um onda P, complexo QRS e onda T. Tá tudo normalzinho. Só que, olha só, a gente olha o supra de ST a partir daqui, ó, a linha de base da onda P, e aqui, ó, tá praticamente na mesma linha, tá bom? Isso aqui, essa região aqui do final do QRS é o início de onda T, a gente chama de segmento ST,
E isso aqui é que a gente considera, se tiver um aumento aqui, a gente considera um supra de ST. Vou mostrar aqui para vocês para ficar mais fácil. Olha só, isso aqui é um supra de ST, aqui é a linha de base da onda P, vou desenhar aqui, olha só, isso aqui a gente chama de ponto J, né? Depois eu posso explicar para vocês. Então a gente mede o supra a partir daqui. Então, é considerado infarto com supra quando tem um supradesnivelamento do segmento ST acima de 1 milímetro, aqui nas derivações, e aqui nas derivações V2 e V3, a gente considera maior que isso, 1,5, 2, 2,5, mas isso aí vai depender da idade e do sexo do paciente. Pacientes feminino, masculino, muda um pouco. Mas, a priori, quando você tem um supradesnivelamento de ST, em duas derivações contíguas ou mais, isso aqui a gente tem, né, D2, D3 e AVF, você tem um infarto com supra, tá? E aí a gente tem um supra aqui bastante grande, na verdade. E aí, quando o paciente chega assim, o paciente vai precisar de trombolítico ou de angioplastia, tá? Vou mostrar aqui mais detalhadamente para vocês. Olha só o final aqui, a linha de base da onda T. E olha só o tamanho desse supra aqui. É bastante grande, eu não vou nem contar aqui, mas vai dar acho que uns 8 milímetros. É muito grande. E acima de 1 já é considerado infarto. Esse aqui tem, eu não contei, mas deve ter uns 8 milímetros aqui, tá? Porque a imagem está ruim, senão daria para contar no eletro de verdade. Então é um infarto bastante importante aí, que teve uma alteração eletrocardiográfica que você não vai ter dúvida. Você vai olhar aqui e vai ver que é um infarto com supra. E aí o que a gente faz? Depois que o paciente é trombolizado, a gente precisa, então, ver se o paciente teve uma boa resposta ou não. Então, ele estava com diminuição da dor. Um dos critérios que o paciente pode apresentar é fazer arritmias de reperfusão. Uma arritmia muito comum é essa aqui. Olha só. Aí você vai dizer, Deilson, isso é uma TV, é um ataque cardíaco ventricular. E não é. Não é por um único critério. Tem a frequência cardíaca baixa. E aí, olha só, vamos contar a frequência cardíaca aqui. 300, 150, 100, 75. Então, a frequência cardíaca aqui está em torno de 75 batimentos por minuto. E qual que é a definição de taquicardia ventricular? É um QRS largo, né? QRS largo, e uma frequência acima de 120 batimentos por minuto. Então, se está aqui frequência QRS largo e uma frequência cardíaca de 75, pode ser, dentre outras coisas, né? Que aí é um pouco mais, por exemplo, pode ser um ataque cardíaco supraventricular, mas com bloqueio de ramo, mas eu conheci o paciente não tinha bloqueio de ramo, então é uma RIVA, a gente chama isso de RIVA. Por que RIVA, Deilson? É um ritmo idioventricular acelerado. É um ritmo que começa no ventrículo, então seria como se fosse um ataque cardíaco ventricular, uma sucessão de extrasístoles no ventrículo, só que com a frequência cardíaca baixa. A gente também chama de TV lenta, taquicardia ventricular lenta. Só que né, uma taquicardia lenta. Então tem esse nome, ritmo idioventricular acelerado. E essa é uma arritmia de reperfusão. É uma arritmia que não exige nenhum tratamento e é considerada uma arritmia benigna, tá? É considerado uma arritmia benigna, porque ele vai, então, somente indicar que o paciente foi bem reperfundido. E aí, por isso que você vê um paciente que foi feito a trombólise e às vezes até fez angioplastia e aí depois apresentou uma RIVA, pode ficar tranquilo que tá bem. E aí, óbvio, né, você vai observar os sinais vitais do paciente o tempo inteiro. Então, o paciente não pode fazer hipotensão, nem hipertensão, precisa manter uma pressão normal e todo aquele perfil que a gente precisa controlar. Frequência cardíaca, pressão arterial, risco de sangramento, o paciente que vai ter um risco maior de sangramento,
risco de choque, então você precisa avaliar isso tudo. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês terem ficado comigo até esse momento, por essa história um pouco inusitada, mas que trouxe um pouco de conhecimento aí para vocês. É, Se inscrevam no canal, não se esqueçam, deixa seu like, que isso é muito importante para que a gente crie uma comunidade aqui e possa transmitir mais conhecimento para muitas outras pessoas. É isso aí, tchau e até a próxima com outra história e também mais conhecimento. Tchau, tchau.